Vanderlino. Agora já estou conhecido como o irmão da abóbora. A irmã já está filmando? Então, irmão, essa obra aqui aconteceu assim. No mês de abril do ano de 2007, eu estava devendo muitas continhas na cidade. Aqui a cidade é pequena e eu fui, quando eu comprava no mercado, pagava um pouco, e quando ficava de eu voltar lá para terminar de pagar e fazer nova compra, aí eu já não podia voltar ali, porque eu não tinha condições de pagar o restante que eu estava devendo. Aí, como eu sou muito conhecido aqui em Poxoréu, todos os comerciantes me conheciam, né? Aí eu falei, eu vou para outro mercado. Só que eu guardava uma intenção de logo voltar e pagar aquele primeiro mercado que eu estava devendo, né? Mas só que aí a coisa ficava muito difícil. E assim foi acontecendo, que eu fui repassando os mercados para Poxoréu tudo. E cada mercado eu ficava devendo um pouco. E as contas foi vencendo, foi ficando muito, passando muito tempo. E eu fui ficando envergonhado, muita vergonha. Até que chegou um ponto que eu estava devendo mais ou menos de 12 a 13 pessoas dentro de Poxoréu. Aí era pouquinho aqui, um pouquinho acolá, porque eu pagava um pouco da conta, mas eu não resumia, não terminava de pagar tudo, né? Aí o que aconteceu? Quando eu estava muito preocupado mesmo, estava pensando até que eu ia ser entregue para o ministério, que eu achava assim que algum desses que eu devia, chegava até o cooperador e falava assim, ó, tem um irmão da sua igreja aí que eu vou falar para você, esse é um caloteiro, ele fez uma compra na minha mão, está me devendo lá e não me dá satisfação, não fala quando vai me pagar. E eu vinha falar para o senhor aqui que o senhor tem que tomar providência com isso aí. Eu achei que ia acontecer isso, né? Por tanta gente que eu devia, eu achei que um deles ia chegar até esse ponto. E aí, quando chegasse esse ponto aí, eu não ia ter condições nem de levantar para contar uma obra, um testemunho, né? E eu agradeço a Deus, porque quando eu planejava aqui no fundo da minha casa fazer uma hortaliça foliar, para levantar um dinheiro para pagar minhas contas, aí eu fui andar dentro do meu quintal, que estava cheio de mato, a chuva tinha parado, tinha dado uma ribada, e aí eu andando aqui fazendo um plano de localizar uns canteiros, de plantar rúcula, plantar alface, coentro, cebolinha, essas coisas, né? Para levantar um dinheiro rapidão, para pagar as contas. Aí encontrei um pé de abóbora nascido, já enramadinho. Eu pensei assim, mas eu nunca tinha visto esse pé de abóbora aqui, e tá bonito, as raminhas dele, tudo bonitinha. Aí eu pensei assim, mas vou cortar ele para poder fazer meus canteiros. Eu pensei de cortar, né? Mas aí eu comecei a imaginar minha prova da minha casa. Porque enquanto isso, que eu pensava de pagar minhas contas, mas só que financeiramente dentro da minha casa estava a prova, estava aprovado. Aí quando eu vi aquele pé de abóbora bonito, eu pensei assim, acho que eu vou deixar ele, porque se eu deixar ele vai produzir umas abobrinhas para mim, para minha despesa, e aí já é uma mistura para minha casa. E aí eu comecei a afirmar o pensamento de não cortar ele. E por aqueles dias, eu afirmei o pensamento, não vou cortar não, vou deixar. Eu vou fazer meus canteiros mais afastados e deixar esse pé de abóbora enramar. Aí eu deixei. Mas quando eu deixei, chega numa noite que meu sono foi embora. Acabou o sono. Isso já era muito tarde da noite e nada de sono para dormir. E a preocupação, você deve para fulano, você deve para aquele, você deve para aquele outro, e aquela confusão na cabeça. Aí Deus falou comigo assim, meu servo, você está preocupado com as contas que você deve, vai no pé de abóbora que eu faço uma obra. Aí eu comecei a pensar na minha cama assim, mas como que eu vou levantar? Se os meus filhos verem eu levantando, vai perguntar para mim, olha pai, para onde é que você está indo assim? Está variado? O que foi que o senhor está saindo assim? Aí Deus falou para mim assim, levanta com cuidado para que ninguém vê. Aí eu pensei, então vou levantar com cuidadinho para ninguém ver, que aí agora eu vou ter todo o privilégio de orar. Aí eu levantei, ninguém conseguiu ver. Levantei bem tranquilo, abri a porta do fundo aqui, fui pro pé de abóbora. Cheguei lá, no meu pensamento, falei assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus falou comigo na minha comunhão, assim, meu servo, agora você ajoelha, pega na rama dele, segura e fala comigo agora. Aí eu ajoelhei, segurei na rama da abóbora e falei pro Senhor assim na oração, Senhor, eu creio que aqui tem umas 300 raminhas. Se o Senhor me dá, fazer um milagre, que produzir uma abóbora em cada raminha dessa aqui, e eu vender a R$1 cada uma, eu pago todas as minhas contas. Quer dizer, todas as minhas continhas que eu devia, né? No ano de 2007, em abril de 2007. Aí, se o Senhor fazer essa obra, eu também dizia na oração, eu vou contribuir os frutos também com quem o Senhor conceder, seja crente ou não seja crente. Se o Senhor falar assim, vai na casa daquela pessoa que não é crente, leva uma bola para aquela família, eu vou levar. E assim terminou aquela oração, voltei para minha casa, deitei, o sono veio, que eu não vi nem a hora, dormi tranquilo. E aí o dia se passou.
quando faltava chuva, eu jogava água no pezinho de abóbora. E aí quando passa uns 20 dias, eu chego lá olhando as ramas da abóbora, tá lá uma rama sozinha, com 3 abóboras numa rama só. Tudo abobrinha miudinha, né? Ali as 3 abobrinhas. Eu fiquei achando tão bonito que todo dia cedinho eu ia lá ver as 3 abobrinhas. E elas foi crescendo, crescendo. Aí chega um dia que tava todas as 3 grandonas. Aí eu peguei de tardezinha, falei, vou arrancar essas abobrinhas para me vender amanhã cedo. Aí, irmão, quando eu arranquei as 3 abobrinhas, Deus me lembrou. Você orou e pediu uma em cada rama. Eu mandei uma rama só produzir 3 abóboras para você ver que eu não vou te dar só uma, eu vou te dar muitas. Aí me entrou uma fé, irmão. Aí eu fiquei alegre naquela hora. E quando eu tirei aquelas 3 abóboras, voltei para casa. Quando é no outro dia que eu voltei no pé de abóbora, todas as ramas que estavam ali estendidas, estava tudo lotada de abóbora verdinha. Deus encheu o pé inteiro. Aí eu olhava nas ramas assim, a abobrinha para todo lado. Para mim caminhar dentro do pé de abóbora, eu andava com muito cuidado para não pisar nas abobrinhas. Aí Deus preparou para um homem que já vendia coentro, cebolinha para mim, as coisinhas que eu tinha. Aí eu peguei já fornecendo a abobrinha verde para ele, assim, balde de 20 litros cheio, de segunda a sábado. Aí ele pegava na bicicleta cargueira e saía batendo de porta em porta, vendendo abóbora em Pochorel. E foi passando dinheiro para mim, aí eu fui pagando aquelas contas daqueles mercados onde eu mais usava aquela rua para passar para lá e para cá. Chegava e falou, moça, aquela conta que eu fiquei te devendo aí, vê para mim quanto que tá aí, só pode cobrar o juro. Aí ele pegava e falava bem assim, não, eu vou cobrar juro seu não, moça, é só o que tá na ficha mesmo. Aí quando o assunto tava lá, eu falei, é tanto, eu admirava, porque era pouquinha coisa. Aí então tá aqui o dinheiro. Ali para mim já era a porta aberta para mim passar para lá e para cá. Falei, graças a Deus, aqui tá livre. Aí eu pegava, recebia dinheiro de mais abóbora e já ia em outro mercado. Era outra rua que abria para mim passar tranquilo. E aí, irmão, não demorou 40 dias, acertei minhas contas tudinho com a venda da abóbora. E a abóbora daquele tempo, Deus preparou a vida longa e uma produção muito alta que permanece até o dia de hoje. Porque para mim, eu não tinha assim como pensar que um pé de abóbora poderia viver pelo menos 1 ano e meio ou 2 anos, né? E eu não pensava que Deus podia me dar uma altura de produção tão grande como está hoje, né? Desse decorrer de 2007 até hoje, que nós já estamos em 2020, entendeu? Nesses 13 anos que vai fazer, eu falo uma coisa para o irmão que a produção dessas abóboras é espantosa, é uma coisa espantosa. Para nós que tem conhecimento de lavoura, as pessoas que no nosso país brasileiro, as pessoas por mais que tem seus 80 anos de idade, 90 anos de idade, se fazer uma pergunta para ele, falou, você já viu um pé de abóbora produzir 10 mil abóbora? Aí ele vai responder que nunca viu, né? Mas Deus preparou que esse aqui já produziu 17.370 até nesse momento. A avaliação da colheita que eu fui colhendo foi até 1.200. Mas quando chegou em 1.200, eu contava o testemunho na igreja e eu via que muita irmandade conversavam um com o outro e muitos faziam assim, ó. É como se falasse bem assim, o irmão está conversando coisa que não deve. O irmão está testemunhando uma coisa que não existe. Como que ele está colhendo a abóbora, avaliando as abóboras e testemunhando, dizendo que já está nessa altura? Não existe isso. É como se dissesse assim, é cabeça fraca. Ele está testemunhando uma coisa porque ele acha que não está bem da mente. E quando essas coisas se passavam, eu fui buscar um conselho na casa de um servo de Deus. Eu falei, ó, eu estou passando uma prova. O servo de Deus falou bem assim, mas por quê? Você queria um conselho, alguma coisa assim? Eu falei, eu queria ver se o irmão tem um conselho para passar para mim da parte de Deus. Aí ele falou assim, tenho um conselho de Deus para você. Um servo de Deus muito humilde. Aí ele falou assim, você está passando a prova porque você está avaliando? Eu falei, estou avaliando. Mas o pé de abóbora, como que está ele hoje? Eu falei, está muito bonito. O irmão acha que vai produzir muito? Eu falei, eu creio, irmão. Aí ele pegou e respondeu para mim bem assim, então faz o seguinte, a avaliação hoje está quanto? 1.200. Aí foi, então você anota no caderno hoje a 1.200 e agora de hoje para frente, tudo que você colher, você vai marcando no caderno. Aí acabou esse negócio de as pessoas olhar para você e falar que você está mentindo, que você está contando o que não deve contar. Tá vendo? Aí, graças a Deus, anotei naquele dia a 1.200 e continuei colhendo e marcando no caderno, colhendo e marcando no caderno. Estou colhendo e marcando o caderno até hoje. E ele está aí. A irmã pode filmar o pé de abóbora, está aí produzindo. A irmã pode acompanhar aqui, mas o servo de Deus, a irmã, entrar aí filmando até lá nas pontas, né? Eu já contei a obra,
Agora, a irmã pode filmar. Vamos até lá na ponta da rama lá, que a irmã já vai filmando aqui, ó. Que linda. Até essas raminhas separadas é a rama dele, irmão. É porque as raízes dele hoje estão nas ramas. O tronco dele já morreu. Sim. Né? As ramas que vêm enraizando Ele vai direto, brotando, né? brotando direto. Mas o meu quintal aqui nunca ficou vazio. Esse tempo todo o meu quintal é aqui, ó. O Ministério Pochorel conhece essa obra aqui, sempre está aqui os cooperadores, o irmão Ailton que é ancião, né? O irmão Ailton sempre viaja para fora e conta essa obra aí para fora. Então, quer dizer, o Ministério de Pochorel é testemunho dessa obra aqui, porque eles conhecem ela desde quando nasceu. Coisa linda, não? É, coisa, Espantosa, né? é obra espantosa. Que lindo, não? Aí, florando, produzindo até hoje, e crescendo. É. Não tem condição nem de andar aí, né? É, e aí eu ando aqui.